Foch je saiu de umaken versese perguntando. Como yo concorde cam iso? Foch je ken fae algo instantaneamente, es para perceber meestar que estava completamente enganado. A verdade desconfortável. Suamente noteo independente quanto Foch pensa. Todos os dias, for as psicologicas sin face moldam suas decis suasemo seus comportamentos. E a parte mais sombria, na maioria das vezes, Foch nem percebe que isso está acontecendo. Isso no sobre teorias da conspiração, sobre a natureza humana. E hoje, vamos desvendar os segredos obscuros da psicologia. Foch acredita que toma decisões racionais. Mas se o cerebro adora atalhos, psicólogos chamam esses atalhos de vícios cognitivos. Eles ajudam Foch a sobreviver, a tomar decisões rápidas em mundo complexo. Mas eles também te tornam previsíveis, portanto, vulnerável. Por exemplo, quando algo lhe apresenta apenas duas sapes, Foch sente que as não control. Imagine se o chief perguntando, Foch prefer cam ero projeto na segunda-feira e na quarta? Paris que Foch tem liberdade de escolha. Masa verdadeira escolha. Se Foch realmente quer cam eras projeto agora, nunca foi oferecida. Isso chamado de escolha controlada. E uma técnica usada o tempo todo vendas, liderana, na educa dos filhos, at mesmo relacionamentos. A iluso de control muitas vezes mais poderosa do que o próprio control. Agora, vamos falar sobre uma arma poderosa e subestimada. O silêncio. O silêncio de as pessoas desconfortáveis. O cerebro humano es programado para evitar tanto social, para preencher os vazios. Uma negociação, a pessoa que fala primeiro es uma proposta ser feita, geralmente perde poder. Imagine que Foch faz uma oferta de preu. A outra pessoa simplesmente olha para Foch, sem dizer uma única palavra. Os segundos parecem se arrastar. Se o coao cama acelerar. Foch cama a duvidar da sua própria oferta. Será pedi muito? Será fui ganancioso? Anto, Foch cama a falar de novo. Foch se explica. Justifica seu preu. Talvez reduza suas expectativas. Tudo isso por causa do poder do silêncio. O silêncio for a outra pessoa a revelar sua própria insegurança. E quem revela mais informações sobre si mesmo, geralmente perde poder de barganha. Outro princípio obscuro, mas profundamente enraizado MNS, a reciprocidade. NS, seres humanos, somos programados para retribuir favores. Pilar da nossa civilização. Se algo le oferece algo, mesmo que seja pequeno e no solicitado, Foch sente uma pressão psicológica para retribuir. Pode ser presente, elogio, uma gentileza inesperada. Paris genuino, e muitas vezes, mas às vezes, pura estratégia, porque quando Foch se sente devido cam algo sua capacidade de dizer no infraquece drasticamente. Por isso que amostras grandes supermercados aumentam tanto as vendas do produto. Por isso que pequenos favores iniciais podem levar a grandes compromissos no futuro. Pessoas que se sentem devido o muito mais fáceis de influenciar. Vamos nos aprofundar pouco mais. Foch reparou como pessoas extremamente confiantes automaticamente parecem mais competentes. Mesmo quando, na verdade, no eso, a confiança acrai uma percepção de autoridade. Nosso cerebro, sua busca por atalhos, frequentemente confan certeza cam inteligência. Se algo fala sem hesitar, mentem conteito visual firm, se uma linguagem corporal forte e expansiva, somente assume que essa pessoa sabe o que está fazendo. Por isso que deres carismáticos conseguem conquistar seguidores rapidamente. No porque estou sempre certos. Porque eles aparentam ter uma segurança inabalável. A certeza contagiante. Enquanto a devido silenciosa e muitas vezes interpretada como fraqueza. Agora, vamos tocar nomor gatilho emocional mais forte que existe nomor cerebro humano, o medo. Quando Foch sente medo, seu pensamento guicho irracional diminui drasticamente. Sus instintos de sobrevivencia asumem o control total. Nesse estado primitivo, Foch busca seguran a qualquer custo. E Foch tende a seguir quer que para estar oferecendo essa segurança. Mensagens baseadas nomor medo, isso incrivelmente poderosas. Las creemos senso de urgencia. A las impulsiona mau imediata.
Pans nas frases que foch ao tempo todo, aja agua, antes que sejatar demais. As decis SQ tomamos saba influencia do medo raramente es equilibradas, was melhores para NS a longo prazo. Existe tam uma técnica sutil chamada comprometimento gradual. Como a historia do saponagua fervente. Se algo le pedirum favor enorme de uma vez, foc provavelmente dir eno. Mas se asa pessoacam cam algo muito pequeno, quais insignificante, e depois, aumentaro pedido gradualmente, foc se adapta. Primeiro, algo inofensivo que foc aceita sem pensar. Anto, de repente, foc se ve concordando cam algo que jamais teria aceitado nomor insio. Exatamente assim que a manipula o sutil funciona. No plafo abruta, mas pela progresso, passo a passo. Vamos falar sobre o espelhamento. Algo que fazemos inconscientemente, mas pode ser usado de forma muito consciente. Quando algo copia sutilmente o seu tom de voz, seus gestos e sua postura, seu cerebro registra isso como familiaridade. A familiaridade constante confiança. Nos gostamos de quem parecido conasco. Se eles também compartilham interesses, opiniões e semelhantes suas, FOP se sente profundamente conectado. Masa sa conex o pode ser fabricada. Manipuladores habilidosos estudam a linguagem corporal. Eles refletem sua energia de volta para foc, como espelho. E foc interpreta as reflexo como uma compatibilidade genuna, como se tive encontrado uma alma gimi. Peris natural. Mas es vezes, totalmente calculado. A escasez outra arma psicológica poderosa amplamente utilizada. Quando algo peris ser limitado, automaticamente peris mes valioso para NS. Mesmo que objetivamente no seja. Frases como apenas duas vagas restantes, edi limitada, última oportunidade es o projetadas, para accionaras mecanismo. A escasez desencadeia senso de urgência, o famoso medo de fichar de fora, o FUMO. Asa urgência reduziu pensamento se articho. Foce no quer perder a oportunidade. Anto, foce rapidamente. Decis es erpidas, como já vimos, es muito mais fácil de influenciar do que decis es lentas, ponderadas, e bem analisadas. Agora, aqui as talvez o segredo mais obscuro de todos. Foc tamp musa esas téticas. Pans bam, foc fico sil ensaio de propósito para levar vantagem uma descaso. Foc agu mais confiana do que realmente sentia para passar numa entrevista de emprego, impressionar algo Foc faz favor esperando, mesmo que inconscientemente, receber outro troca nomor futuro. A psicologia sombria o sobre files de cinema, sobre a natureza humana, sobre consciência. Esas ferramentas podem ser usadas para manipular, verdade. Masalas também podem ser usadas para proteger. Quando Foc entende como las funcionam, Foc kama apercepla seu redor. Foc reconhece quando algo emas criando uma falsa urgência kama escassez. Foc percebe quando algo emas te espelhando de forma exagerada para ganhar sua confiança. Foc identifica quando as recebendo presentes QVM cam expectativas ocultas. O conhecimento no poder. A aplica udu conhecimento o poder. A consciência o seu maior escudo. O entenderá ses mecanismos. Foc se torna uma pessoa mais cínica. Foc se torna uma pessoa mais esbia. Foc se torna mais difícil de manipular e mais capaz de tomar decisões o verdadeiramente suas. A verdadeira liberdade o viver sem influencias. Isso impossível. A verdadeira liberdade entender esas influencias se escolher como responder a las. Obrigado por assistir. Se Foc aprendeu algo novo hoje, quer continuar a desvendar os misterios da mente humana. No se ascade se inscrever e ativar as notificações. At a próxima.